Então nós temos que explicar o que eventualmente estava tentando acontecer no caso. Bom, eu provei que eventualmente, acredito que eu provei que eventualmente as pessoas que de alguma forma desejem a salvação, talvez mesmo que não conheçam, lutem de alguma forma contra o mal. Se eventualmente o mal existir, eles vão eventualmente lutar contra o mal. Portanto, ok, isso está certo, porque as pessoas que desejam a salvação, é, naturalmente assim o fazem. Então, se eventualmente a pessoa que não deseja a salvação ou não conhece porque não deseja, né, eles sugeririam que essas pessoas poderiam ser salvas mediante a maldade fingida, né, o enfrentamento da maldade fingida. Ah, isso até ah, poderia de alguma forma, entre aspas, ocorrer, só que não faz sentido, justamente porque a pessoa não deseja a salvação. Então, se ela não deseja a salvação, não adiantaria enfrentar eventualmente a maldade fingida para obter a salvação, porque isso não funcionaria. Até porque ela não quer, no fundo, a própria salvação. Então, nem que ela enfrente, nem que ela enfrente uma maldade verdadeira ou uma maldade legítima, ela não seria salva por ela não desejar. Então, maldade verdadeira ou uma maldade legítima, maldade verdadeira ou uma maldade fingida, não sei se eu acho que me expressei errado. Nem que ela enfrente uma maldade fingida, não seria salva por conta disso. Tá, ok. O que eles queriam? Se eu eventualmente dissesse que eu sou uma pessoa que, mesmo para esses caras que têm a maldade fingida, e por mais que eles fossem perdoáveis, por mais que eles fossem perdoáveis, justamente porque eles não sabiam, né? E há realmente discussão sobre isso. É uma discussão relativamente antiga, mas ok. Se eu eventualmente digo que esses caras serão salvos pelas maldades fingidas, e a partir do momento que eu prego, se eu estou pregando o evangelho para esses caras, no fundo eu estou tirando a possibilidade deles eu estou tirando uma possibilidade deles de salvação. Porque se eu prego para uma pessoa que eventualmente perderia, vamos dizer, olha, interessante, olha a tática dos caras. Essa realmente eu também, realmente uma coisa bem esperta. Se eu eventualmente estou pregando para essas pessoas que eventualmente enfrentariam uma maldade fingida e acreditariam que seriam salvas, e se elas realmente fossem salvas por isso, eu estou tirando a salvação deles, porque agora eles saberiam a verdade que a maldade é fingida. Só que eles não seriam salvos dessa forma. No entanto, eles estão dizendo o seguinte: não, mas se isso salvasse, eu pregaria para esses caras. Então eles perderiam a salvação por causa disso. Não, mas aí está um outro problema, como eu falei. Eventualmente eles perderiam a. Se eventualmente eu pregasse para essas pessoas e dissesse que eles enfrentam a maldade fingida na verdade, no fundo eles estariam recebendo liberdade espiritual, porque agora eles têm a oportunidade de desejar a salvação, fazer o que precisaria, né? Fazer o que precisaria para obter a salvação, e eles teriam o direito à opção de escolher. E até realmente não faz sentido, porque antes, quando eles enfrentam a maldade fingida, eles não teriam opção de escolher entre a salvação ou não. Aliás, ele pode até enfrentar a maldade fingida, mas ele nem sabe a salvação. Ele poderia até achar que seria salvo, mas como ele não desejou, justamente ele não seria salvo. Mas vamos supor que mesmo não desejando, ou não sabendo sobre a salvação, mas ele não sabe porque ele não deseja, mas mesmo. É, ou poderia até desejar a salvação e não saber dela. Mas ok, vamos pensar da seguinte premissa. Se eventualmente ele não sabe sobre a salvação e não a deseja, se eu prego para essa pessoa, então eventualmente ela seria perdoada. Ela seria perdoada justamente por não saber, mas enfrentar a maldade fingida. Então ela seria salva. Olha a presunção dos caras. Se eventualmente ela é salva por isso, então eu sou uma pessoa que, caso isso fosse possível, de a pessoa ser salva por enfrentar a maldade fingida, eu sou o cara que pregaria e tiraria a salvação dela para que ela tivesse libertação espiritual e fizesse com que ela buscasse a salvação do jeito certo. Eu sou a pessoa que faria isso. Só que o raciocínio não faz sentido. Só que eu só constatei depois, independente. Eu sou a pessoa que prega justamente para que as pessoas busquem a salvação, né? Por ela mesma, porque eventualmente ela pode desejar a salvação, mas ela não sabia da existência da salvação. Ela não sabia disso. Então, eventualmente comigo ela pode aprender. Por mais que ela seja uma pessoa boa, ela não sabia da salvação, mas enfrentaria a maldade, mas não sabia da salvação. Então, eventualmente eu vou dar mais elementos para isso. Ou, eventualmente, uma pessoa que não desejaria a salvação, eu posso convencê-la do contrário. Por isso a pregação é importante. Agora, no entanto, o que eles estão dizendo? Ah, Alex, eventualmente esses caras serão perdoados por enfrentar uma maldade fingida, que eles acharam que era verdadeira e não era, eles estariam salvos do mesmo jeito, porque eles vão ser perdoados, no sentido de Eva. Pode até ser, só que de qualquer forma não, porque eles não desejam a salvação. Só que se eles fossem salvos, eu pregaria para eles, falaria que a maldade é fingida e eles perderiam a salvação ali.
É isso que eles estavam falando hipoteticamente. Eu sou uma pessoa que pregaria, mesmo que eles perdessem a salvação, claro, porque eu valorizo a libertação espiritual. Esses caras que eventualmente enfrentam a maldade fingida, talvez todos eles, tenham um coração impedido na fonte de vida. Não necessariamente, às vezes, por pecado dos outros. Também por pecado dos outros. Muitas vezes por pecado dos outros. Talvez até na maioria das vezes. De repente, não em todas as circunstâncias. Às vezes o coração dessa pessoa está impedido na sua fonte de vida, de repente até porque ela não gosta de Deus, vamos supor. Então Deus não mentiu e a pessoa considera Deus um inimigo. Não é nem que ela não acredite em Deus, ela considera Deus um inimigo. Então às vezes a pessoa tem um impedimento de fonte de vida ah, que não é necessariamente causado por outras pessoas. Muitas vezes é alguma provocação, algum argumento machucador do coração. Então o que eles estão dizendo? É, e o que eles estão dizendo, o que eu faria justamente, essa pessoa ela seria salva, mas ela teria um impedimento na fonte de vida. Olha a maldade dos caras. Ela seria salva, é, não a maldade minha, porque eu estaria certo. Ela seria salva, porque ela seria perdoada por não saber que aquilo era uma maldade fingida. Não, só que ela não pode ser salva por causa disso, mas vamos supor que fosse. Ela seria salva por estar enfrentando uma maldade fingida, e ela seria perdoada no final, porque ela não sabia que aquilo era uma maldade fingida. Então na cabeça dela ela lutava contra o mal. No entanto, eu sou realmente uma pessoa que falaria, ó, antes dela morrer, eu falaria, ó, você está enfrentando uma maldade fingida, então isso não adianta para sua própria salvação. Não tem lógica. Não é por enfrentar a própria não, a maldade fingida dos outros que você não vai ser salvo. Então, se você gostasse realmente da salvação, enfrentaria outro tipo de maldade. Ou mesmo a sua própria. Ou mesmo a sua própria. Se você realmente fosse uma pessoa salva, você enfrentaria isso, e não a maldade fingida dos outros, que você está descobrindo agora que é fingida. Né? Eu não estou dizendo momentos antes da pessoa morrer, estou dizendo de repente muito antes da pessoa morrer. Tipo, muitos anos antes disso, durante a vida dela normal. Então eu avisaria a pessoa, ó, você está sendo salvo agora. Mas eu prefiro te falar a verdade para que você, primeiro, busque a salvação por si mesmo. Segundo, para que você então busque lutar contra maldades legítimas. Qualquer maldade que aparecer na sua frente. E talvez nem todas as maldades que você enfrenta sejam fingidas. Por essas você pode ser salvo, pelas outras não. Entendeu? Eu diria isso para a pessoa. Não, ou mesmo que ela fosse salva pela maldade fingida, mas eu diria, não, mas agora eu estou libertando você da maldade fingida que você vive, e agora busque eventualmente uma maldade verdadeira para você eventualmente enfrentar, para você bater de frente contra. Né? Claro, e a não ser que eventualmente a pessoa não lute contra a maldade fingida, mesmo que se ela sabe que a maldade é fingida, não quer dizer que ela também não possa lutar contra o fato de as pessoas usarem a mentira como instrumento. Aí não é maldade fingida. Aí realmente essa luta pode ser feita mesmo. Porque a maldade é legítima porque a pessoa prefere a mentira. Então o que esses caras fizeram? Deram a impressão que eventualmente, se eu prego, que eu falaria isso, ó, você está salvo agora, porque você está vendo a maldade fingida. Mas eu prefiro que você seja salvo de uma maneira livre. Eu não quero que seja salvo por ser perdoado, por não saber que aquela maldade que foi lançada na sua vida era falsa, mas você vai ser perdoado no final e portanto vai ser salvo porque você lutou contra a maldade. Eu prefiro que você não seja salvo dessa forma, que você seja salvo lutando, você mesmo buscando a maldade dos outros, ou mesmo a sua própria. Maldades verdadeiras e legítimas para você enfrentar e resolver, e isso vai lhe gerar a sua própria salvação, ou mesmo o próprio desvio do mal. Só que daí a pessoa perderia a salvação dela por enfrentar a maldade fingida. Eu faria isso. Mas por quê? Porque eu acredito que ela tem o potencial de fazer isso por ela mesma. Eu acredito nisso, num primeiro momento. E acredito também, num segundo momento, que ela vai ter a sua liberdade espiritual. Porque antes, quando ela enfrentava a maldade fingida, a fonte de vida dela estava impedida, o coração dela estava impedido. Mesmo que ela estivesse salva, mas ela está impedida da fonte de vida. Ela não tem liberdade espiritual. Porque algum argumento ou alguma coisa que aconteceu na sua vida a impede de ter felicidade, de ter alegria, de ter liberdade mesmo. Ela está presa por causa de uma chocadora espiritual profunda, dura, que é eventualmente causada por gente maldosa e inconsequente. Depois dizem que não adianta xingar, claro que adianta. Não adianta, não é só durante o jogo que nós temos que xingar, entre aspas, no jogo. Eu nem joguei, nem competi. Justamente porque eu sabia que o trabalho seria muito duradouro. Por isso que eu já evitava antes até da competição. Falei, eu já não quero competir já porque ou se eu ganhar vai dar muito trabalho, e se eu perder vai ser ruim. Eu vou responder sobre isso em outro vídeo. Né? Mas de qualquer forma eles querem me colocar como mal. Porque eu seria uma pessoa fria que diria, ó,
Você que está enfrentando uma maldade infinita, você não vai ser salvo dessa forma. Se ele não soubesse disso, ele seria salvo. Na visão desses caras. Como eu falei, como eu preguei para a pessoa que eventualmente ela poderia ser salva de outra forma, e aquilo que ela enfrentou era uma maldade fingida, então agora essa pessoa ela estaria livre, mas ela não estaria mais salva. Então agora, para adquirir a salvação, ela precisaria enfrentar a maldade verdadeira. Não mais ela seria salva pela ignorância, vamos dizer assim, ou pela maldade fingida. Ela não seria salva desse jeito. Por quê? É, não seria mais salva desse jeito, porque agora ela sabe que aquilo era uma maldade fingida e que aquilo não é mais um instrumento de salvação da vida dela. Agora ela teria que, livre, porque agora já está livre da maldade fingida, de argumentos muito duros que eventualmente enredavam a vida da pessoa. Ela estaria livre disso, porque eu eventualmente preguei para ela da maneira verdadeira, e num segundo momento, apesar dela estar livre dessa maldade fingida, que eventualmente aprisionava o coração dela, agora ela vai ter que lutar contra a maldade verdadeira. Mas ao mesmo tempo ela tem a liberdade espiritual, então ela não se sente mais presa naquilo que foi a maldade fingida de antes. Claro que isso na verdade é falso, esse raciocínio é falso. Eles só estavam tentando caracterizar que eu era uma pessoa maldosa. Que sim, eu faria a pessoa perder sua salvação em nome da libertação espiritual. E que na libertação espiritual eu acredito que ela vai se manter em Deus para buscar a própria motivação verdadeira. E aí, a partir disso, ela buscar a salvação do jeito mais correto. Só que esse raciocínio não faz sentido, eu percebi depois. Não, porque se a pessoa realmente deseja a salvação, ela já enfrentaria a maldade verdadeira antes. Então, se ela eventualmente enfrentasse maldade fingida, não desejando a salvação, não adiantaria nada. Se ela deseja a salvação, com certeza ela vai enfrentar a maldade verdadeira. Então o raciocínio não faz. Então eles estão tentando caracterizar a minha maldade no sentido de dizer que eu pregaria para a pessoa, eu pregaria o evangelho para a pessoa que recebe que acreditaria numa maldade fingida, sendo na verdade uma maldade verdadeira, e que isso salvaria a pessoa porque ela estaria lutando contra o mal. Essa era olha o tamanho da maldade dos caras. Olha a genialidade do argumento. Olha o tamanho da maldade desses caras. E dessas mulheres, eventualmente. Só que eu sou mal porque eu daria a salvação para a pessoa na libertação espiritual. Não, mas agora que ela vai enfrentar a maldade, ela sim teria a capacidade, não só de fazer isso. E a princípio ela não teria a possibilidade de perder a salvação se ela for boa. Né? Ela teria a libertação espiritual e ainda enfrentaria a maldade verdadeira, o que seria até mais útil para todo mundo no final. De maneira que eu tiraria sim a salvação da maldade fingida. Porque o enfrentamento da maldade fingida faz com que você perca a libertação espiritual. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema dessa tese da maldade fingida. Só que ela é falsa, a tese é falsa. Só que eles descobriram por essa tese falsa que no fundo eu era uma pessoa, entre aspas, maldosa, porque eu pregaria para as pessoas que já estão salvas com a maldade fingida. Eu faria isso. Eu faria com que ela perdesse a salvação pela maldade fingida e adquirisse a salvação pela libertação espiritual, enfrentando apenas a maldade verdadeira, mas sem se preocupar com as fingidas e sem ter o seu coração impedido na sua fonte de vida por causa disso. E agora sendo protegido espiritualmente do jeito mais coerente. Essa é a maldade desses caras. Olha a maldade, olha o enredamento que eles causaram. Isso que na verdade eles estavam tentando fazer. Caracterizar minha maldade porque eu pregaria. Não, mas eu mantenho a posição. Eu prefiro que a pessoa seja salva realmente pelos instrumentos certos. Eu acredito inclusive que vai ser porque antes eventualmente a pessoa estaria presa. Depois eu consegui caracterizar que a tese é falsa. E agora viu qual era o objetivo deles. Não só a tese era falsa, mas se eu dissesse assim, então eu sou a pessoa maldosa. Porque o cara que está enfrentando a maldade fingida, e se isso realmente o levasse à salvação, eu tiraria a salvação dele para que ele tivesse libertação espiritual e buscasse a salvação pelo enfrentamento da maldade verdadeira. Então eu tiraria a maldade fingida. Só que isso para mim não é maldade. Por que não é maldade? Porque eu estaria falando a verdade pro cara. Então a maldade da minha parte não é. Os caras estão tentando caracterizar a minha maldade pela retirada da maldade fingida. Olha o argumento, olha o enredamento. Só que isso não pode acontecer, porque Deus não podia ter permitido na Baia. Depois de muito tempo. E de qualquer forma, quando eventualmente eu estava em sede de igreja, também não poderia ocorrer. Aí não adianta vir estar de Atlas, não, porque você não se conhecia. Claro, eu estava na igreja acreditando que eu poderia eventualmente melhorar pelo comportamento lá. Talvez tenha sido inocente demais, independente. Então, mesmo muitas vezes que nós tenhamos o autoconhecimento, e discordo do Ted Atlas nesse sentido, não importa muitas vezes o autoconhecimento, não necessariamente eu tenho o conhecimento da circunstância, ou de todo o enredamento, ou de tudo aquilo que eventualmente, o que as pessoas podem fazer na maldade contra a minha pessoa. E num segundo sentido, mas eu vou explicar isso melhor depois, não quer dizer que só nós entramos numa instituição, nós sabemos tudo que as pessoas são capazes.
Então não tem. Eu realmente achei que isso não ocorreria. E vergonhosamente ocorreu. Né? Não concordo, não acho que Deus pode permitir eventualmente a mentira apenas porque, entre aspas, a mentira teria algum tipo de brilhantismo. Continua sendo mentira, né, no final. E de alguma forma isso vai acabar sendo constatado. E no final eu não acho que eu seria mal não, hein? Acho que eu não seria mal não, porque eu estaria apostando sim que a pessoa poderia ficar sem a salvação pela maldade fingida, mas ela apenas trocaria a forma de salvação, desde que ela fosse boa. Porque antes, talvez no primeiro momento, não importaria se ela é boa ou não. Esse que é o argumento dele. Só que isso não faz sentido, só que eles fingiram para verificar o que eu faria. Ué, Alex, peraí. Se as pessoas serão salvas pela maldade fingida, você falaria a verdade para elas serem salvas por outro instrumento, mas tem a possibilidade que elas não seriam salvas. Só que na verdade ela já não seria salva antes, porque a maldade fingida já não salvaria ela antes. Então eles tentaram caracterizar a maldade porque eu pregaria para eventualmente esses caras. Porque eu os libertaria espiritualmente. Porque eu faria com que eles se tornassem bons ou melhores a partir da superação da maldade fingida. Então é aí que eles estão dizendo, não, o impedimento de fonte de vida é necessário, porque aqui eles já estão enfrentando a maldade. Eu falei, não, mas eles não têm libertação espiritual. Tá, mas eles têm salvação. Sim, mas aqui se eles forem libertados espiritualmente, eles também teriam salvação. E ainda eu estou falando a verdade para eles. Cadê o pecado de falar a verdade? Ou seja, ele está transformando aqui a pecado, justamente que é o erro, que é o que Isaías estava falando. O profeta Isaías falava, justamente, não tem o mal que é mal, não tem o mal que é bom e o bom que é mal. Se eu estou falando a verdade para a pessoa, eu sou bom. Eles estão tentando dizer que se eu falar a verdade para a pessoa e dizer que ela não deve enfrentar a maldade fingida, ou que deve enfrentar isso também, mas também tem que enfrentar outros tipos de maldade, só a maldade fingida não adianta. É como se eu estivesse tirando a salvação da pessoa. Então eu sou uma pessoa maldosa. Eles separaram aqui a salvação. Pô, peraí, se o sujeito tem a motivação, olha a fonte do raciocínio. Se ele tem a motivação apenas na maldade fingida, ele não tem confiança para fazer outra coisa. Ou ele tem raiva disso. E não é que ele não tenha confiança para fazer outra coisa. A maldade fingida tira a confiança dele de enfrentar até a maldade verdadeira. Se isso é verdade, né, então ele só vai enfrentar essa maldade. Então ele está preso na fonte de vida. Então ele já está salvo. Porque como ele se sente raiva e. Não é no sentido de. Rancor. Se ele se sente rancorizado, se ele sente. É, não é só aprisionado que eu quero dizer. Se ele se sente ofendido, vamos dizer, isso atrapalha muito seu coração no sentido de fazer ele perder a confiança. As pessoas estão dizendo que esse impedimento de fonte de vida é o que salvaria. Só que eles sabiam que era mentira. Então o que eles enganaram? Falaram, não, vamos fazer o Alex acreditar que se ele falar a verdade para as pessoas que não acreditam. Eu não caí nessa mentira, na verdade, porque eu acredito que falar a verdade não é pecar. Não só pelo que Isaías falou, já era minha tese antes. Então, na verdade, eu não caí nisso. Não é por isso que eu saí da pregação. Não é por isso que eu saí da pregação. Eu saí da pregação pelo excesso de mentira. Que eu não gostei e não concordei com o fato de Deus e a vida não terem repreendido as mentiras eventualmente levantadas, independentemente do objetivo. Só depender da mentira já é pecar. Então, eu não concordei com a postura, de certa forma, mesmo divina, e não concordei com a postura da igreja, porque o método é errado. Mas independente, não era essa a questão. Né? Depois eles trouxeram esse argumento, só que eles fizeram uma separação. Realmente, eu admito que foi esperto. O que eles fizeram? Não, peraí. Se o Alex eventualmente falaria a verdade para o cara que já estaria salvo de uma outra forma, então vamos dividir aqui. Uma coisa é você falar a verdade para quem já enfrenta a maldade verdadeira. Outra coisa é você falar a verdade para uma pessoa ali que não tem muita certeza. Mas vamos fingir que esse cara já está salvo, porque se daí o Alex falar a verdade para esse cara vai perder a salvação. É isso que esses caras estavam tentando colocar. Olha o raciocínio, cara. Eles fizeram uma separação semântica de pessoas. Que na verdade a separação ela não é bem assim, porque depois eu provo pelo raciocínio do desejo da salvação. Porque eventualmente se você deseja a salvação, aí você não precisaria de maldade fingida nenhuma. Então os caras que já enfrentam a maldade fingida, eles nunca estariam salvos por isso. Né? Ele não teria como, só porque ele acredita. Ou só porque ele seria perdoado por enfrentar a maldade fingida. Mas ele não deseja a salvação. Porque se ele desejar a salvação, ele vai enfrentar qualquer tipo de maldade que aparecer. Né? A princípio. Né? Então é isso aí. Né? É que eu enfrentei durante muito tempo e não passou. Né? E aí tá, mas aí tem a questão do masoquismo. Né? Por isso que eventualmente eu estaria sim salvo até hoje. Porque não é, parou de lutar contra o mal. Não, mas não só pelo canal. Porque mesmo que eu parasse de lutar contra o mal, é que já foi mal demais, eu já tinha superado. E aí a partir disso veio só repetição. Eu falei, não faz sentido.
Não tem lógica, repetição, porque daí vira masoquismo. O tempo inteiro eu vou ter que lutar contra o mal, que é a motivação dada pelos outros. É pecado. Eles não têm autorização para ficar lançando maldade fingida na vida dos outros. Como eu percebi que isso iria continuar, eu falei, não tem lógica. Eu vou ter que sair da atividade. Então nós não precisamos ficar enfrentando, porque isso é masoquismo, realmente, é pecado, é idolatria da dor. Não da minha parte, mas eu não concordei. Primeiro, que eu achava que era errado. Segundo, eu não acho que eles podem dar motivação. Porque por mais que eu tenha que lutar contra o mal, isso não pode acontecer de maneira sucessiva. Foi isso que eu constatei. Ah, não, mas você pode lutar contra o mal sucessivamente. Não impede minha salvação. Só que é errado o conceito. Porque a própria motivação lançada pelos outros não poderia ter sido lançada, porque é pecado. Então eu falei, poxa, mas peraí, eu vou lutar contra o mal. Então eu quero que os caras lancem a maldade. Eles vão dizer, não é que você queira, mas é que se lançar maldade você enfrenta. Eu falei, não, mas peraí, então vai continuar indefinidamente? Então eu prefiro lutar. Na verdade, eu já lutei, né? Tanto que eventualmente nos argumentos repetidos eu já tinha lutado. Eu já tinha levantado os argumentos. Inclusive para pessoas que repetiram os argumentos, eu já tinha até antecipado os argumentos, porque eventualmente era outra pessoa, né? Eu falei, pô, essa pessoa pode levantar algum argumento específico. Eu já vou me adiantar antes. Eu já tinha feito isso antes, eu falei, ela não vai poder repetir o argumento, e eu achava que isso iria acontecer. Então alguns argumentos eu consegui antecipadamente já responder. Já impedi, falei, não, já vou me impedir aqui, eu já vou falar desse argumento específico, porque se vier tentar encher o saco e tentar repetir aquilo que eu já respondi, já está respondido. Porque era uma outra pessoa que queria usar o mesmo argumento de outras pessoas maldosas. Então eu falei, já me garanti aqui na questão argumentativa. Portanto, acho que agora ficou claro. Eu entendi qual é o objetivo. Eles estavam tentando caracterizar a minha maldade. Pô, você é mal, hein, Alex? Você pregaria pro cara que enfrentando a maldade fingida já estaria salvo. Então agora ele vai ter que buscar uma outra salvação. Não, mas isso não tem lógica, tá ligado? Mas mesmo que isso fosse verdade, ó, eles estavam trabalhando com a hipótese. Mesmo que isso fosse verdade, eu seria maldoso a ponto de pregar. Mas a verdade não teria como ser maldosa, porque eu estaria falando a verdade para a pessoa. Entendeu? Primeiro, que eu estaria falando a verdade para ela. Segundo, daria libertação espiritual para ela. Mesmo que ela não estivesse salva, mas ela teria libertação espiritual agora. E terceiro, no final não faz sentido. Porque ela enfrentar realmente a maldade fingida não, não lhe garantiria a salvação. E, e se garantisse a salvação, eu falaria a verdade para ela para buscar a salvação com mais liberdade espiritual, porque agora ela saberia a verdade da minha pessoa. E eles fizeram justamente isso. Então, a partir do momento que eu falo, por exemplo, dos mandamentos, então é como se eu fosse o maldoso da história. Não pode. Porque eles estão fingindo que os outros estão salvos por enfrentamento de maldade fingida. Não é verdade. Não é verdade. Agora eu constatei, era esse o objetivo deles. Depois eu que sofri, e estavam tentando insistir isso, hein? O pessoal da energia estavam tentando insistir. Frio, hein, frio, hein? Eles tentaram insistir nessa ideia. É mal, hein? Ele está pregando inclusive para a pessoa que já está salva. Só que se o cara souber a verdade, ele perde a salvação. É uma ficção que eles construíram. É uma ficção. Como se eventualmente eu falasse a verdade, não iria gerar salvação para esses caras. Porque eu posso falar a verdade para eles, para essas pessoas, elas passarem até a salvação a partir desse momento. E daí o que eles estão falando? Não, mas tem pessoas que já estão salvas por enfrentamento da maldade fingida. Então você vai pregar para esses caras. Se eles ficarem sabendo da verdade, eles não estão mais salvos, eles perdem a salvação. Porque agora eles vão ter que buscar outra maldade. Não, eu falei, não. Porque se não sobrou maldade, e eles não enfrentam mais a maldade fingida, eles já estão salvos de qualquer jeito, porque não sobrou. Então agora vai ter que lutar contra outra maldade? Vai. Vai. Só que isso era verdade. A informação era verdadeira. E geraria libertação espiritual. Depois eu consegui provar, poxa, mas peraí, eu não sou o mal da história. Eu não estou pregando para pessoas que estariam salvas de outra forma. Eu estou pregando para pessoas que na verdade não estão salvas. Aí eles tinham feito eles fizeram uma mancomunação. Só que não tem autorização espiritual para fazer isso. Eles não podem fazer isso. Cadê Deus que não interferiu? Aí que eu não concordo, entendeu? Isso que eu não estou dizendo. Essas mentiras não podem. Porque aí vai pegar o cara que está. O cara que está um pouco mais distraidão. O distraidão. Comigo não tem. Aí vem barulho. Não, porque não tem. Não sei se. Talvez não é a meu respeito em relação ao São Paulo. Não, porque não tem cobrança. Claro, não precisa de cobrança se está bem, tá ligado? Não precisa tanta cobrança. Não é para ter cobrança. Não desse jeito. Cobrança do jeito certo. Tranquilidade, mansidão, passando pano. Aí não adianta vir barulho e falar as coisas dele. Então é isso aí, acho que agora deixei claro o que eventualmente ocorreu naquela circunstância. Eu não acho que fui enganado, porque eu acho que falar a verdade realmente não é errado. Eu me lembro que lá naquela época eu já tinha trazido um argumento sobre essa discussão ser uma coisa eventualmente possível. Eu não acho que fui enganado, porque justamente a discussão sobre a pessoa ser salva sem saber da salvação, ou
eventualmente enfrentando maldades verdadeiras, é, se eu concluir que eventualmente o enfrentamento da maldade fingida geraria salvação, realmente talvez eu estivesse errado, então talvez por isso tenha sido um erro da minha parte. No entanto, eu falei que eventualmente já era uma discussão anterior e que a pessoa vai ser julgada por aquilo que ela sabe, né? E que esse argumento eu já conhecia há muito tempo. Ah, mas isso não gera salvação. Eu acho que não, mas, ou pelo menos existem argumentos em contrário, até bíblicos. No entanto, no entanto, além do enfrentamento da maldade fingida, há o argumento de que, peraí, se a pessoa enfrenta a maldade fingida, ela teria que enfrentar as outras. A maldade fingida, ela não desejando a salvação, não adianta nada. Ah, mas então ela pode enfrentar a maldade fingida desejando a salvação? Não, porque desejando a salvação, ela vai é, enfrentar apenas. Ela vai enfrentar maldades verdadeiras também, ou apenas maldades verdadeiras. Tá, eu já falei, mas independente. Já existe realmente essa discussão muito antiga de que a pessoa, sem saber da salvação, pode ser salva. Ou eventualmente, sem saber da salvação, enfrenta maldades verdadeiras e é, pode ser salvo a partir disso. Mesmo enfrentando maldade fingida ou não. Não é essa a questão. Ela pode não saber da salvação espiritual e eventualmente ser salva. Mas aí que tá. Por eventualmente se desviar do mal, por não concordar com o mal, enfim. Mas aí a discussão é a partir disso. Eles colocaram um outro detalhe. Não é só eventualmente você não saber. Mas ainda eventualmente enfrentar a maldade. Mas eu falo, não, mas enfrentar a maldade fingida não sei se vai adiantar. Depois eu vi o argumento, não adianta, porque se a pessoa não deseja a salvação, não adianta. Se ela deseja a salvação, vai enfrentar a maldade verdadeira. Então ela pode, ou se ela não souber da salvação, pode enfrentar a maldade verdadeira também. Mesmo sem saber de Deus dos judeus, sem saber de nada disso. Então ela pode, eventualmente, você sabe. E aí entra naquela discussão sobre se você não sabe nada sobre salvação, se isso pode salvar. Agora, se você não sabe de salvação e só enfrenta a maldade fingida, aí a princípio não geraria aí a salvação, porque são dois temas diferentes. Mas é um tema que já era trabalhado nessa hipótese. A discussão sobre se pode ser salvo a partir de. Uh, se você pode ser salvo sem conhecer, até de certa forma, nada da Bíblia, essa já é uma discussão muito antiga. Então é isso que eles estavam tentando trabalhar também quando se fala sobre maldade fingida. Pô, o cara não sabe muito. Será que ele pode ser salvo? A discussão já existe. Pelo menos eu já conheço ela há muito tempo. Na época eu não tinha uma resposta plausível. Depois eu encontrei a resposta. Só que então o objetivo deles era encarar a minha maldade. Só que é pecado, eles não têm autorização para fazer isso. É pecado, não podia. Não há autorização para eventualmente lançar. Nesse caso até podia, porque eventualmente era apenas uma questão hipotética. Não, mas eles falaram como se fosse verdade, não pode. Eles poderiam no máximo perguntar, pô Alex, o que você faria? Aí ok. Porque seria apenas uma pergunta, uma hipótese, mas. E depende ainda, porque se eu não quisesse ser testado também não poderia. Mas enfim, a pergunta não é pecado. Só que eles falaram como se fosse verdade. Não há autorização espiritual para isso. Pecados serão punidos por conta disso. E é isso aí. Valeu. Deus é bom.